Olá, pessoal. Meu nome é Annelise, sou doutoranda em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar o trabalho intitulado Reuso de efluentes sanitários e a revitalização de rios no semiárido, uma revisão sistemática da literatura, trabalho feito juntamente com as coautoras Simone da Silva e Susana Montenegro, dentro do eixo temático Meio Ambiente e Saneamento. Então, nós iremos abordar a introdução, o objetivo do nosso trabalho, a metodologia adotada, quais foram os resultados alcançados, nossas considerações finais e as referências utilizadas aqui na apresentação. Então, na introdução, nós vimos apontar que tem se observado um crescimento populacional e um aumento dos níveis de urbanização e industrialização que tem causado um aumento na demanda por água potável. Ao mesmo tempo que o lançamento de esgoto sem tratamento nos corpos hídricos tem causado um impacto negativo nos ecossistemas e também a redução da oferta de água potável. Então, nós temos aí uma situação de estresse hídrico, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água. Essa situação é ainda mais crítica em regiões de clima semiárido, onde a escassez de água já é naturalmente enfrentada, onde se tem a presença de rios intermitentes, ou seja, rios cuja vazão tem uma redução significativa em determinado período do ano, podendo chegar a ser nula, e onde já se enfrentam desafios na gestão de recursos hídricos e na garantia da segurança hídrica para atendimento de todos os usos. Nesse contexto, é importante se ter um novo olhar para as fontes alternativas de água, sendo uma delas a água de reuso produzida em estações de tratamento de esgoto doméstico. Então, a água de reuso ela vem sendo apontada como uma alternativa para a garantia de água em quantidade e em qualidade para usos diversos, a maioria deles não potáveis, e também para reduzir os conflitos pelo uso da água e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e regional. Então, o que nós vamos observar é que quando a água potável é utilizada, a gente vai transformar a água potável em esgoto. E aí, esse esgoto ele precisa ser coletado e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto. O que a Ana pontua para a gente, é que 55% da população brasileira possui tratamento de esgoto adequado. Porém, 18% da população tem o seu esgoto coletado e não tratado, e 27% da população não possui coleta nem tratamento de esgoto. Então, quando o esgoto ele volta para a natureza, volta para o corpo hídrico sem o tratamento adequado, ocorre a poluição dos rios e a degradação do ecossistema em função dessa poluição. Já quando o esgoto recebe o tratamento adequado, ele pode retornar de forma segura para o corpo hídrico e, ao mesmo tempo, esse efluente tratado ele também pode ser transformado em água de reuso para ser utilizado diretamente em diversas. Então, essa água de reuso, a depender da finalidade para a qual ela vai ser utilizada, ela pode ser classificada como uso potável ou uso não potável. Uso potável se for utilizada para atividades que requerem a água com determinado nível de potabilidade. E não potável para os demais usos, como, por exemplo, irrigação, lavagem de carros, que são atividades que não necessitam de uma água potável. Com relação ao método, o reuso ele pode ser caracterizado em direto e indireto. O reuso direto é tido quando a água vai diretamente da estação de tratamento de esgoto para o local, para a finalidade a qual se destina. Já no reuso indireto, a água ela retorna para a natureza e é captada mais à frente para determinada finalidade. Quando isso ocorre de forma planejada e organizada, a gente diz que o reuso é planejado. Já quando ocorre de forma desorganizada, sem planejamento, a gente tem o reuso não planejado. Também com relação ao grau de restrição, quando a população tem o acesso restrito a essa água de reuso, se fala em reuso restrito.
Quando a população pode ter contato com essa água de reuso, se fala em reuso irrestrito. Também com relação à modalidade e à demanda, a gente pode ter o reuso para fins agrícolas, urbano, industrial, piscicultura e agricultura, ambiental e recarga de aquífero. No nosso trabalho, nós estamos abordando o reuso para fins de melhoria, para fins ambientais, de melhoria do ecossistema. Então, quando uma bacia hidrográfica ela vai apresentar o caráter intermitente, ou seja, vai haver a indisponibilidade periódica de água em determinado período do ano, essa indisponibilidade ela não vai permitir a diluição ou transporte do efluente que é lançado no corpo hídrico. Então, muitas vezes, a única vazão do corpo hídrico vai ser o esgoto que está sendo lançado. E aí, nesses casos, é onde se tem as condições mais críticas para o lançamento de efluente e seus efeitos sobre a qualidade da água. Então, muitos órgãos ambientais, eles colocam o reuso direto de efluente como uma alternativa ao lançamento desse efluente em corpo hídrico, tendo em vista que, muitas vezes, o tratamento de esgoto é dispendioso para que se consiga alcançar os parâmetros de qualidade necessários para o lançamento seguro do efluente nos rios. O que a gente observa é que esse reuso direto de efluentes ele ainda é incipiente no Brasil. Não existe um arcabouço legal ou regulatório ou algum programa de financiamento para o reuso a nível nacional. Então, muitas vezes, a única alternativa é lançar o efluente no corpo hídrico, mesmo que esse tenha caráter intermitente. O que nós queremos entender aqui é que esse efluente tratado, ele também pode ser percebido como uma ferramenta para a revitalização e restabelecimento de vazões em rios, especialmente os rios intermitentes. Posto isto, o objetivo principal do nosso trabalho é avaliar o papel do reuso de efluentes sanitários na revitalização de rios e seus ecossistemas localizados em áreas de clima semiárido, considerando os desafios da gestão de recursos hídricos e de saneamento dessa região, utilizando a metodologia de revisão sistemática da literatura. Então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, nós optamos pela metodologia PRISMA, que significa Preferred Report Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, ou em português, principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. A metodologia PRISMA, ela utiliza um fluxo de critérios para a inclusão e exclusão de artigos dentro da revisão sistemática, que é o Flow Diagram. A metodologia também apresenta uma lista de checagem que tem 27 itens pré-definidos, facilitando a organização e o processamento do material da revisão, que é o checklist. Então, para o desenvolvimento da pesquisa, a revisão sistemática ela foi realizada na base de dados Scopus, que é um banco de dados extenso e renomado, que hospeda artigos confiáveis e atualizados. Então, para isso, foram utilizados as palavras-chave reuse, wastewater reuse, reclaimed water, arid, river, effluent and water management. E a pesquisa ela foi restrita a publicações no período de 2011 a 2022, em português ou inglês, então utilizamos os dois idiomas, somente artigos revisados por pares ou provenientes de congressos e conferências e que também já estivessem em estágio final de publicação. Bem, aqui está o diagrama de fluxo da revisão sistemática. Inicialmente, utilizando aquela combinação de palavras-chave, foram identificados 548 estudos, e aí aplicando todos os critérios já mencionados anteriormente, chegamos numa seleção de 321 estudos, analisando título e resumo, de 321 caímos para 30, que foram analisados por completo, lidos inteiramente, e por fim, nós ficamos com um total de 6 estudos que tinham a ver com o tema da pesquisa para prosseguirmos com o seu desenvolvimento. Então, aqui estão os 6
estudos selecionados para o desenvolvimento da pesquisa. Vamos observar que 3 deles eram relacionados à revitalização do rio Yarkon, em Israel, um deles do rio Los Angeles, na Califórnia, e o outro no Riacho Urbano Calera, também na Califórnia, nos Estados Unidos, que são locais de clima semiárido. Então, primeiramente em Israel, se observa que o rio Yarkon, ele foi um exemplo de como a priorização do tratamento e do reuso de efluentes sanitários é essencial na revitalização do corpo hídrico. É um rio que passava por locais densamente urbanizados, era explorado para atender demandas hídricas, domésticas e de irrigação que comprometiam bastante sua vazão. Então, os autores pontuam que na estação seca, com a capacidade de diluição diminuída, a qualidade da água do rio era muito ruim. Então, no entanto, sem a entrada de efluentes no rio, ele teria se tornado intermitente. Então, o esgoto ele tinha um papel de manter a vazão do rio Yarkon. Então, uma das medidas adotadas para mudar a situação foi investir na melhoria das estações de tratamento de esgoto localizadas na área da bacia hidrográfica, elevando a qualidade do efluente a um nível terciário e garantindo que o mesmo atendesse os padrões de qualidade dos regulamentos de saúde pública de Israel. Essa ação provocou a reabilitação ecológica da fauna e da flora ribeirinha e também a reabilitação aquática. Como consequência, houve uma transformação desse rio, suas margens passaram a funcionar como um pulmão verde, também para uso de atividades recreativas e econômicas, como passeio de barco, pesca, ciclismo. Tudo isso passou a ser estimulado. Já Bicho et al. Trazem o estudo de caso da revitalização do Riacho Calera na cidade de Pacífica, na Califórnia. Então, essa revitalização teve seu início em 2002. Na época, 2 ações para o lançamento de efluentes foram analisadas. Uma com tratamento secundário e emissário oceânico, e a outra com tratamento terciário com emissário interior, juntamente com um sistema para revitalização desse riacho. Inicialmente, a opção de tratamento a nível terciário tinha um custo mais elevado do que a opção com tratamento secundário e o emissário oceânico. No entanto, foi observado que os custos para manter esse emissário seriam bem maiores, bem mais impactantes. Então, eles optaram por escolher o tratamento terciário com remoção de nutrientes e desinfecção com ultravioleta e a revitalização do riacho, evitando esses gastos com a manutenção do emissário e também até com a possibilidade de mau funcionamento desse emissário. Então, os autores, eles ressaltam que esse trecho ele foi convertido de um córrego intermitente para um perene, sendo dominado por efluentes nos meses de verão. Já um outro estudo, no estudo de Wolfram, do rio Los Angeles, ele aponta que foram simulados cenários de redução da descarga de efluentes nesse rio, que também é um rio cuja vazão é mantida pelos efluentes sanitários, e aí eles simularam não jogar o efluente no rio e promover o reuso direto em 3 estações de tratamento de esgoto. E os resultados mostraram que essa redução na descarga atual de águas residuais no rio poderia impactar negativamente o habitat de determinadas espécies durante a estação seca. Então, eles não recomendavam o reuso direto durante a estação seca, recomendavam apenas durante a estação mais chuvosa, onde os impactos seriam menores. De modo geral, todos os estudos eles pontuam que as descargas de efluente podem sim perenizar trechos intermitentes, melhorando a qualidade da água e também apoiando a reutilização, favorecendo a fauna e a flora locais. Mas é preciso a requalificação das estações de tratamento para um nível avançado, com remoção de nutrientes. Quando se consegue esse nível avançado, o foco passa a ser o papel que o reuso de efluentes pode desempenhar na restauração desses córregos, ao invés de se preocupar com a poluição e com as suas consequências.
Os estudos também apontam reconhecimento do custo elevado para que se avance com esse tratamento. Para isso, é importante a priorização por parte do governo, como foi o caso de Israel, e também a apropriação dos benefícios indiretos obtidos com a melhoria da qualidade da água. Então, alguns estudos trazem o conceito de serviços ecossistêmicos, né? Principalmente fazendo essa análise para ajuda na obtenção de financiamentos que proporcionem a execução dessas ações. Um outro termo trazido é o de gestão integrada de recursos hídricos, que é apontado como crucial na implementação de projetos de reutilização de águas residuais. Então, o que nós observamos como conclusão inicialmente foi o reduzido número de artigos que foram encontrados, só 6 artigos, onde o uso da água reciclada para a renovação do ecossistema, para aumento de vazão em corpos hídricos, parece ainda um tópico de pesquisa pouco explorado. No entanto, né, é uma alternativa que se apresenta como uma boa estratégia, pois a produção do efluente ela independe da variação sazonal do clima, facilitando o gerenciamento do volume e da vazão do rio ao longo do ano. Então, essa alternativa ela vai aliviar a pressão de outros setores hídricos e aumentar a viabilidade dos projetos de reabilitação de cursos d'água. Vimos a importância da adoção do tratamento a nível avançado, a nível terciário, especialmente em se tratando de rios intermitentes. Porém, esses tratamentos têm um custo elevado, principalmente para países em desenvolvimento como o Brasil. Sendo assim, destaca-se a necessidade dos investimentos nos sistemas de tratamento de esgoto e na priorização dessas ações pelo poder público. Para ajudar a demonstrar a melhoria da relação do custo-benefício ao adotar essa alternativa, é importante fazer a apropriação dos serviços ecossistêmicos e também dos benefícios indiretos obtidos com a revitalização dos rios. Por fim, aqui estão as referências utilizadas durante a. Deixo aqui o meu agradecimento e o meu contato.